Lucas Cardoso, boa noite, meu amigo. Boa noite, Gustavo. Tudo jóia? Tudo bem, cara, tudo legal. Muito feliz de estar aqui nesse primeiro programa piloto do Audiozen. Episódio número 1. Muito animado de estar aqui. Eu também. Muito feliz. Muito feliz, falamos até junto Aí. aí. E aí, o que é esse projeto? O que é o Audiozen? Podcast Audiozen? Muito legal. Audiozen, né? A ideia surgiu há um tempo atrás de fazer um podcast, um programa para conversar e tratar de temas ligados ao autoconhecimento, meditação, atenção plena e, claro, assuntos da atualidade. Tudo isso junto num caldeirão para fazer uma sopa, para misturar tudo isso junto, para trazer mais lucidez. A ideia do Audiozen é trazer temas ao mesmo tempo atuais e ao mesmo tempo milenares que sempre rondaram o homem para o seu autoconhecimento, para a sua realização, enfim, trazer isso e misturar no caldeirão. Legal, vamos que vamos. Episódio número 1. Hoje, Como é que vai ser? Como é que é a nossa programação? Você acha que vai ser um por semana? A gente já tem que deixar isso claro para gerar o comprometimento. Vamos lá, um por semana. Um por semana. Vamos gravar, por enquanto. por enquanto, um por semana. E Beleza. aí, vamos amadurecer o projeto. Só que antes de tudo, eu queria que você se apresentasse para todo mundo. E aí, quem é Lucas Cardoso? Lucas Cardoso, eu trabalho com marketing digital. Tô aqui trabalhando com você agora. Agora não, né? Já tem um tempo. Já tem um tempinho. Praticante aqui do Centro Zen. E, eu trabalho com marketing digital há mais ou menos uns 8 anos. E tô muito animado com esse novo projeto. Biker? O Biker. Apaixonado por bike. De verdade, estou muito feliz. Dentro do marketing digital é muito amplo, né? Você tem vários caminhos que você pode ir por essa facilidade de você abrir uma empresa, de você tocar um novo projeto, e acaba que isso daqui é uma empresa, é um novo projeto. Uhum. E eu estou muito animado de verdade de estar aqui. Que legal, também estou muito animado. Você sabe que há muitos anos atrás, eu tive esse insight, há muitos anos assim, 8 anos atrás, sei lá, que eu um dia gostaria de fazer nem tinha ideia de podcast na época, mas alguma coisa nesse sentido, de botar na mesa temas legais e aí conversar sobre esses temas. Lá naqueles tempos, 2012, 2013... Essa realidade era muito distante, né? Era. E aí eu tinha tem um amigo, né, que é o Léo Vaz, e a gente bolou até um projetinho, chamava Massa Crítica, onde nós colocávamos na mesa temas para conversar em formato de vídeo, né? Legal. Mas aí Legal. Parou, mas eu tive esse insight que um dia eu gostaria de botar isso na mesa e aconteceu. Aí, eu não sou... É Léo Lins? Léo Vaz. Léo Vaz. Não sou o Léo Vaz, mas estou aqui. Vamos chamar um dia o Léo Vaz aqui para dividir com a gente essa bola também. E eu já falei para alguns amigos sobre esse projeto, dessa primeira gravação. E o pessoal, todo mundo já falou, me chama lá, como é que vai ser? Recebe convidado. Olha que legal. Então a gente já precisa se programar quanto a isso. 3 microfones, um convidado. Pois é. E a bola rolando. Isso aí. E quem é Gustavo Mokusen? Quem é Gustavo Mokusen? Cara... Não, mas eu fiz uma apresentação muito breve, a sua também tem que ser, porque senão você vai ficar 1 hora falando. Muito breve. E a minha vai diminuir, vai sumir. Cara, eu sou Gustavo Mokusen, que adora meditação zen. Morreu? Fechou? Físico de formação. Pratico meditação há 25 anos. E estamos aqui no Centro Zen Lagoa Santa, Minas Gerais, tocando a prática do autoconhecimento, né? Como sempre fiz, sou apaixonado por dividir o conhecimento que eu acho que transforma. Então, quando eu era professor de física, isso me motivava. Quando eu comecei a ensinar meditação, isso me motivou, e é isso que me motiva para qualquer coisa que eu vá fazer. É dividir aquilo que eu acho que pode transformar, transformar o mundo, sei lá, sabe? Então, eu sou um apaixonado pela transformação humana. Legal, legal. Eu tenho muito disso. Eu adoro desenvolver projetos. Uhum.
quanto da vida profissional, quanto da vida pessoal, quanto da vida profissional, de desenvolver um projeto. Eu vou iniciar um projeto aqui para 30 dias. Coloco lá uma porrada de metas, que eu sei que nem sempre é o melhor caminho, mas me estimula. Pensar que eu tô desenvolvendo várias partes da minha vida, sou movido a isso, velho. Sou 100% movido com isso. É uma sensação da ideia do checklist, de todo dia você dá um check em algo que você se comprometeu a fazer. Pra mim essa sensação é muito boa. E quando você não consegue dar o checklist, o que rola? Cara, eu passei já tem uns belos de uns 4, 5 anos que eu tô nesse desenvolvimento assim, escrevendo, anotando, planejando, sonhando. De novo, marketing digital é muito amplo, ele te gera essa é uma coisa muito boa, mas ele também te gera uma frustração. E eu já sofri muito com não conseguir realizar o checklist ali, ou talvez desenhar um projeto e ele não sair da forma que deveria ser. Pô, isso é muito ruim. Olha que legal, mas olha que interessante. Então você está me dizendo que aquilo que a princípio seria o seu norte, a sua referência de realização, te trouxe também frustração. Sim, totalmente. Né? Por às vezes não conseguir alcançar. Porque às vezes o nosso objetivo ele não está bem traçado, né? Ou às vezes até tá, só que no decorrer do caminho você fala, pô, não quero isso. Igual eu. Eu comecei a fazer engenharia de produção, fiz 6 semestres e larguei. E comecei engenharia de produção porque eu trabalhava numa multinacional aqui em São José da Lapa, cidadezinha do lado de Lagoa Santa. E, nossa, eu olhava que engenharia de produção é isso, eu vou. Eu tive uma experiência morando nos Estados Unidos. Morei 6 a 7 anos lá. E voltei com inglês, aí eu fui para a área da mineração, trabalhei no setor de suprimentos, com compras internacionais. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero, e comecei a faculdade, não, nada a ver, saca? Então, assim, mas isso hoje é normal, mudar o curso. Mas agora, quando se coloca isso no dia a dia, né, igual você falou aí da bike, adoro pedalar, já comecei a pedalar quando eu tinha, criança, aí morreu, aí com uns 16 anos, vou pedalar, e montei a bicicleta toda e morreu. Aí hoje assim, de uns 2, 3 anos pra cá, voltou e ficou. Só que eu não olho pra bike como só o esporte, estou pedalando porque adoro bike. Eu acho que pode ser muito clichê isso, mas o tal da bike terapia, você ir praticar como... Fazer uma terapia, eu entendo completamente as duas diferenças em ter um profissional como terapia e você pedalar. Eu tô falando isso como, né, que o pessoal fala de bike terapia. Mas isso pra mim, no dia a dia ali, eu geralmente pedalo na parte da manhã, vendo o sol nascer. Isso tem uma diferença gigantesca no meu dia. Você sabe que hoje uma pessoa me perguntou assim, Gustavo, você é terapeuta? Porque eu estou conversando muito com essa pessoa. Ela está passando por um momento delicado, de transformação séria na vida dela. E aí, eu acho engraçado por 2 motivos. Primeiro, porque a gente já conversou um tantão, né? Mas muitas vezes me ligando e muitos dias conversando. E só agora que ela perguntou se é terapeuta. Tipo assim, nossa, vai fazer alguma diferença, né? Já resolveu tanta coisa, já trocou tanta ideia. Pois é. Mas aí eu falei, não sou psicólogo. Mas aí eu perguntei, agora, o que você chama de terapia? A gente sabe que existe a definição formal para o terapeuta. Sim. E tem terapeuta de várias áreas. Sim. Existe terapia para várias áreas. Agora, o que é uma terapia? O que seria uma terapia? Seria um processo de cura? Um processo curativo? Bom, se você entende a palavra terapia no sentido amplo, então uma conversa terapêutica. Sim. Que, aliás, é o princípio da psicanálise, é conversar, Sim. é verbalizar, né? Mas, enfim, então, assim, eu acredito que pedalar de manhã na sua bike é, sim, uma terapia com T maiúsculo. Sim. Embora possa não ser uma terapia formal, Sim. uma terapia formalizada, reconhecida com
uma metodologia científica, Sim. né? É uma terapia. Qual o problema? E por que nós precisamos hoje de rotular tantas coisas? Às vezes, não, isso é terapia. Não, isso não é. Isso é meditação, isso não é meditação, né? Então a gente tem uma tendência também muito forte de ficar se agarrando com rótulos. E eu acredito, Lucas, que, cara, existe uma liberdade tão grande disponível para nós e tão pouco utilizada. E aí vamos voltar no começo da nossa conversa, né? A gente se propõe a fazer um tanto de coisa e quando não dá o checklist rola a frustração. Olha que lógica louca. Falando assim, pode entender que pode ser gerado mais frustração. Porém, a ideia não é essa. A ideia é você conseguir... tem um porrada de métodos que eu já estudei e tentei desenvolver ao longo dessa trajetória de desenvolvimento. Vários métodos Pomodoro, que você utiliza um cronômetro a cada 30 minutos para você mensurar como é que está o andar de uma demanda. Você gerar uma pausa a cada 30 minutos para você conseguir realmente mensurar como é que as coisas estão fluindo. E tem esse método do checklist. A ideia dele, para mim, é você realmente definir ali, fazer um planejamento. Cara, a ideia de ter agenda, quem consegue viver com uma agenda 100% é maravilhoso. Eu acho que um ser humano... Eu sempre briguei comigo mesmo. É correto você ter uma agenda e viver igual um robô, ter horário para tudo. Você quer ter o seu horário de Netflix? Beleza, mas coloca ele na agenda. Você quer ter o horário da bike? Beleza, mas coloca ele na agenda. Do que simplesmente não ter agenda. Tem um ditado, né? Quem não tem agenda tá vivendo refém da agenda do outro. Isso para mim hoje, e ainda assim, preciso melhorar 1000 vezes mais, mas a agenda para mim é uma ação organizadora. Sim. Ela organiza. É uma ação anti-entropia. Sim. Lembra desse termo? Sim. O que é entropia? Entropia é a tendência de todos os sistemas a... A gente já começou dando um tapa gigantesco na mesa, né? Não. Já aprofundou, já foi. Não. Entropia, tendência natural de todos os sistemas de alcançar um certo grau de desordem. Okay. Ou seja, isso é uma lei da termodinâmica da física. É uma constatação do mundo material que a gente pode medir. Então, todos os sistemas, todos eles tendem ao grau máximo de desordem, desorganização. Então, a gente está envelhecendo a cada segundo. As nossas moléculas tendem à desorganização que, no fim das contas, chega na morte. Então, para impedir esse sistema biofísico de deteriorar, o que a gente faz? A gente come, a gente respira, a gente bebe. Então, essa energia injetada, ela é usada para reorganizar o sistema. Olha que louco. Então, você dorme, você reorganiza. Então, a gente dá injeções constantes de ações anti-entropia. Então, entropia é a tendência à desordem. Ação anti-entropia é aquela ação que tende a segurar a própria tendência à desordem. Tem várias coisas no dia a dia como exemplo, né? Tipo um quarto bagunçado, por exemplo. Você já sente que sua mente já fica bagunçada. Pois é. E aí a agenda é uma grande ação anti-entropia. É um referencial de organização. Então, assim, do ponto de vista do treinamento mental, é extremamente importante a gente criar esses padrões de referência. Não para virar um robô, não para ter uma vida robótica, mas é necessário certo grau de organização, de tempo e de espaço. Isso com certeza. Mas tem um limite? Tipo como assim limite? O limite dessa antes do robô. Ou assim, eu posso me programar, e aí? Cara, aonde que para? Eu acho que isso é muito feeling. Quando você desenvolver um feeling, um sentimento de que, tipo assim, você está travando a realidade, você está perdendo a própria realidade na sua ansiedade de organizar a realidade, sim, eu acho que esse é um termômetro legal. Porque o ser humano tem um limite? Você acha que ele... O ser humano tem limite? Não, mas essa pergunta é muito
genérica. Pra quê? Não, sim, mas Limite de quê? eu desenvolver, eu quero fazer tal coisa. Não, tem limite. Olha quem apareceu aí. Tá aqui atrás? Tá aí. Um garotão do áudio zen. Quem é esse? Esse aqui é o Bushi. O Bush? Bushi. Bushi em japonês significa... Bom, depende. Se for com um S, só é samurai. Mas se Ok. for Bushi com 2 S, é tipo um filho de Buda. Oh, que legal. E ele é com 2 S. Ele é com 2 S. Legal. Só tem ele? Cadê o outro? Tem mais 2, mas estão aí pelo jardim afora. Mas a pergunta do... Tem limite? Se tem limite, é porque, pô, o Brasil, a desigualdade que tem, a forma que as coisas são, por que é assim? A pessoa não teve esse feeling? Ou a pessoa realmente ela tá ali daquela forma e ela não consegue? Não, calma, mas vamos primeiro voltar à questão. O ser humano tem limite? Tem. Tudo tem limite. Um rio tem limite. Sim. Um oceano tem limite. O nosso tempo de vida, nessa vida, tem um limite. O nosso número de conexões com pessoas existentes no mundo tem um limite. Então, há limites. Ok? Agora, vamos falar num nível abstrato. A minha felicidade tem limite? O meu amor tem limite? Eu acho que sim, inclusive. Também mesmo? É tudo que é condicionado, tudo que depende de causas e condições, tem um limite natural. Tudo o que é condicionado, ou seja, que depende de certas condições, tem um limite natural. Né? Agora, o que seria alguma coisa que se aproximaria do ilimitado? Talvez nossa capacidade de transformação. Ela nunca se esgota. Então a gente pode se transformar dependendo das variadas situações que se apresentam. Sim, Então eu esgotei aqui os limites dessa situação, surge outra. sim. Aí eu já me transformo de novo. Então a nossa plasticidade existencial, eu diria que ela é limitada. Sim. Nós não somos seres de fixação, nós não deveríamos ser seres fixos. Mas existe uma tendência ao apego. E aí, na condição do apego, que é limitadora, é interessante isso, né? Sim. Porque a gente se apega a uma coisa achando que no apego está a chave para o sofrimento. Eu vou me apegar aqui para não perder, porque se eu perder eu sofro. Então, se eu me apegar, eu não perco, se eu não perder, eu tô legal. A lógica seria essa, né? A lógica, Exatamente. mas não funciona. Ela é muito juvenil, essa lógica, é muito infantil essa lógica. Porque tudo se transforma, não tem jeito. Quer você queira, quer você não queira. As coisas vão se transformar. Não tem jeito. Então, assim, ao invés de nós cultivarmos a nossa flexibilidade, nossa plasticidade de transformação, por muitas razões, nós vamos conversar sobre muitas delas aqui, por muitas razões, nós caímos na tendência da reatividade do apego, da fixação. Né? Então talvez isso responda parcialmente a sua pergunta. Sim. Por que o Brasil, um país grande, diverso, com oportunidades, né, tem tantas pessoas diferentes, pessoas com situações complicadas de vida, né? Nós temos várias respostas para isso, sociais, políticas, e também temos as respostas individuais. Sim. A gente tem uma tendência também a terceirizar todos os problemas, né? É porque a política é assim, é porque tudo bem que existe um peso, sim, considerável. As políticas sociais interferem, sim, mas também existe a questão individual. Sim. E aí, nesse ponto, talvez seja esse o ponto que você traz para a mesa. Sim. O ser humano tem limite para essa transformação, para melhorar, para mudar? Exatamente essa pergunta. Exatamente isso. Acho que não. Acho que a transformação possível vai sempre ser ilimitada, porque mesmo que você esgote aqui, você olha para o lado, não, mas ali tem não esgotou. outro. Ali tem outra oportunidade aqui, ali e vai. Eu quero aprender música. Cara, aí tá. Aí eu tem gente que dedica a vida inteira para aprender um instrumento, né? E não esgota, claro que não esgota, porque quanto mais você entende, quanto mais você percebe que menos você sabe, mais você quer aprofundar, mais você quer criar, mais a criatividade aflora, né? Mas vamos supor que alguém esgotasse o instrumento. Vamos supor que se fosse possível, né? Zerei aqui o violão. Que não é. Que não é isso, mas vamos supor. Compus todas as peças
impossíveis de se compor no violão. Imagina isso. Bom, agora, mas tem um piano, mas tem um violino. Então, entende? Então, assim, a gente que cria esses limites. Agora, nós estamos falando de transformação interior, Sim. de aprendizado, de crescimento. Agora, existem limites materiais. Sim. Nós temos recursos Totalmente. naturais limitados, nós temos recursos humanos limitados, né? Então, existe também uma materialidade que interfere nisso aí. Sim. Mas e no cômputo geral? Eu acho que seria melhor investir na perspectiva de sempre buscar uma transformação Sim. pela superação de limite. Totalmente. Quando a gente enxergar um limite, é um bom sinal de que ali você pode melhorar. O primeiro passo é reconhecer, né? Isso é fantástico, velho. E tem uma ligação total, pra mim, eu quero que você fale bastante disso, da meditação, da prática de meditação com o desenvolvimento pessoal. Isso pra mim é uma coisa assim que foi transformadora. Não sei se teve essa semelhança ali do timing. Existe uma influência da prática de sentar... Me conta como é que foi a sua transformação, então. A minha transformação de meditação aqui no Centro Zen, é louco, velho. É algo que não tem como explicar. Você pode falar, chamar, gravar, mostrar pra todo mundo que se a pessoa não viver e realmente sentir, tem que sentir mesmo. Porque o sentir, ele é muito... será que eu senti? Será que eu senti? Porque, será que eu já senti? Não sei, velho. Mas é algo que simplesmente te toca e eu voltei. É o quê? Agora não tem mais, não tá tendo de forma presencial, né? A gente tá fazendo de forma online. Mas o presencial era todas as terças-feiras. E eu vim na primeira vez, teve a apresentação lá da posição de sentar, da prática, como que o corpo deve ficar. Beleza, uma breve apresentação. E depois é o quê? 30, 35 minutos sentado, olhando para a parede, sem falar nada. Isso é bizarro. Isso é meditação. Isso é muito bizarro. Porque tanto é que eu já trouxe amigos meus, vieram uma vez, entrou no carro falando, nossa, eu tô muito leve, que maravilha. Amei. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Isso é muito normal. Toda vez que chama, não, hoje eu tenho futebol. Hoje não dá, não. Isso é muito normal. Então, assim, vim a primeira vez, eu literalmente sentei e fiquei olhando pra frente, de olho aberto, fiquei focando na respiração, aí piscava. Teve uma época que você ia andando em volta das pessoas, não sei se foi uma coisa só comigo, mas eu piscava e você chegava e só dava um tecozinho assim, tipo, acorda, não dorme. Você lembra disso? Não, isso eu nunca fiz. Isso foi viagem sua total. Não, você fez isso, velho. A não ser que, como por coincidência, você tava... na cabeça? Nunca... Você, tipo assim, chegava e encostava assim, porque eu acho que eu tava dormindo de forma muito clara. Velho, você não fez isso? Você teve uma viagem, assim, astral. Para, Gustavo. Eu nunca encostei na cabeça de ninguém. Um teco na cabeça. Você fez assim, ó. Não fez? Nunca fiz Para. isso. Eu juro que isso aconteceu comigo. Não, você pode jurar, mas eu também juro que eu nunca fiz isso. Sério mesmo? Sério. Velho, eu lembro. Não. Aí Teve algumas situações... É porque eu acho que nas primeiras vezes eu dormia. E é normal isso, porque você tá sentado num ambiente muito gostoso, aí volta a ideia do quarto bagunçado. Aqui é o oposto do quarto bagunçado. Quando você entra num local, você sente a energia que o lugar tem. Eu, pelo menos, sinto nitidamente isso. Não, legal, mas eu nunca fiz isso. O máximo que já aconteceu, em algumas circunstâncias, eu dava uma volta no salão de meditação para correção de postura. Então, ajustava assim a postura da pessoa. Mas nesse momento eu tava dormindo. Mas, assim, raríssimas as vezes. Isso ocorria mais, sabe quando? Nos retiros. Você não participou de retiro? Não. Pois é. Isso ocorre com frequência nos retiros, porque a pessoa está lá... Um local próprio para o desenvolvimento intenso, né, da meditação. Não, e ela está lá 5 horas, 6 horas praticando, 8 horas, 2 dias praticando. Então, o corpo vai... né, amolecendo, esmorecendo, aí é preciso de uma correção. Sim. Mas na meditação aqui, das terças-feiras, que era o dia da meditação,
né, de noite, isso eu não fazia, não. Algo aconteceu, algo me tocou. Literalmente. Algo te tocou, é. Mas enfim, qual foi a sua transformação? Ó, transforma ação. Qual é a sua ação que você, Lucas, consegue ver que antes da prática você não tinha e o que mudou depois da prática? Eu acho que é assim, na rotina diária mesmo, não tem uma chave que muda de um dia para o outro. Uhum. Aí é até uma pergunta que eu te faço. Quanto tempo que é preciso para meditar para você sentir algo? Não, mas você não respondeu uma pergunta ainda. Não, mas porque aí volta na pergunta. Porque comigo não teve essa chave. Porque, pô, a primeira vez que eu vim tem 4 anos, 5 anos? A primeira vez que eu vim aqui, mais ou menos isso. Pô, pelo menos 4 anos eu tenho certeza que tem. Uhum. E 4 anos, no começo eu vinha porque eu sentia que realmente que era algo que estava me fazendo bem. Mas, para ser bem sincero, nos últimos 12 meses foi onde que eu realmente estou sentindo no dia a dia a prática constante, o aumento do tempo, que antes era 5, 10, 15 minutos, e do nada eu, no seu curso de meditação do zero, eu desenvolvi que é no mínimo 30 minutos que eu preciso estar ali. Uhum. E eu coloco no meu checklist, logo depois na parte da manhã, depois de acordar, eu faço meu diário e logo depois eu faço o acompanhamento do meu checklist. Uhum. E no checklist está lá, meditar 31 minutos. Uhum. Porque eu medito 30 e eu deixo aquele 1 minuto ali para ajeitar a perna e programar, ficar na posição correta. Uhum. Então, essa prática diária para mim é bizarra, porque eu tô ali com a agenda cheia de coisa para fazer, videochamada, reunião, porrada de demanda, e eu tô lá 5 horas da manhã, geralmente é de 5 a 5 e meia, Uhum. sentado, parado. Isso é uma sensação muito bizarra, porque a gente já trocou ideia em off disso, da quantidade de informação que a gente recebe e tá ali trabalhando com 2 monitores e celular, e a gente recebendo informação 24 horas por dia, própria tecnologia, a rede social, é isso, os aplicativos, as cores do aplicativo, o som do aplicativo, é isso de roubar sua atenção o tempo todo. Uhum. E quando você para isso, dá um stop, e fica 30 minutos sentado, só observando a respiração, é uma coisa muito profunda. Não tem como explicar. Não, legal. Então você já viu que a transformação começa com a sua prática. Sim, totalmente. Ela mudou da água para o vinho. Do dia que eu comecei a praticar, Claro. com constância. Então é uma transformação real. Sim. Então, porque há quem diga que é muito etéreo, eu não consigo Não. entender. Não, a meditação traz transformação real. Você sente. Por isso que o curso se chama Meditação do zero. Zero e Atenção Plena no Cotidiano. Sim. Então a pessoa vai ter que desenvolver esse estado de presença, não só na almofada, mas também no dia a dia. Legal. Agora, o que você traz no primeiro momento é o relato de uma prática que mudou, Sim. aprofundou. E nessa transformação de prática, é aí que começa, de forma muito natural, a transformação de comportamento e de percepção. Sim. Porque quando se fala em transformação, nós temos 2 formas de olhar para essa questão. Comportamental, ou seja, aquilo que eu faço com a realidade, e compreensão, como eu percebo, como eu entendo a realidade. Sim. Então, toda transformação necessariamente vai ter que passar por mudança de comportamento na realidade, mudança de atitude, de ação, né? É um fazer diferente. Então, se antes eu era reativo, eu interrompia as pessoas falando, ou eu falava alto com elas, né? Ou não escutava, então eu começo a olhar para isso diferente, porque a meditação me deu energia suficiente para ter atenção para perceber isso. E nessa percepção lúcida, eu começo a reconfigurar a minha ação da fala e da escuta. Sim. Isso é bizarro. Isso daí foi uma coisa que me afetou, assim, 100%. Então é uma transformação. Sim. Aí a gente tem que treinar o olho, inclusive, para perceber a transformação. Sim. Porque às vezes é muito sutil, né? Porque é uma coisa que às vezes a gente foi criado assim, né? Uma coisa que a gente não teve a percepção, nem que isso existia na gente. Sabe como é que chama isso? Condicionamento. Isso é muito bizarro. Isso é uma coisa muito profunda.
condicionamento. Comportamentos e pensamentos condicionados. Isso é bizarro. Você repete. Você nem se dá conta da repetição. Para você está fazendo de novo. Sim. Inovando. Sim. Mas não. Mas é um condicionamento, é uma repetição. Tem vários cientistas, né, que falam tipo, a ideia de escovar dente, de você escovar dente com a mão diferente. Porque eu, pessoalmente, eu não me recordo todo o meu ato de escovar dente. Eu acordo, escovo dente, almoço, escovo dente, vou dormir, escovo dente, aquela coisa completamente automática. Mecânica. O fato de você fazer com uma outra mão já é algo que você está ali prestando atenção realmente no que você está fazendo. É bizarro isso. É bizarro. Será uma ligação entre, por exemplo, o multitasking, você fazer duas coisas ao mesmo tempo, da geração de hoje com a geração passada? É algo que é desenvolvido, a mente consegue desenvolver ali o foco, realmente a gente consegue ficar presente em 2 coisas, 3, 10 coisas ao mesmo tempo? Tem essa diferença entre as pessoas que nascem hoje, o pessoal de hoje, com a década passada ou 100 anos atrás? O que você acha? Ser humano sempre foi ser humano, né? Então, se você me perguntar assim, Gustavo, o amor hoje é diferente do amor de 1000 anos atrás, né? Bom, a expressão dele pode ser diferente. Sim. Shakespeare talvez tenha expressado o amor de uma forma, hoje alguém expressa de outra, tá? Mas o sentimento é basicamente quase que, né, o mesmo. Okay. Né? Agora, você falou uma coisa interessante. Será que é verdade isso? A multitarefa é realmente um fato? Será que o ser humano tem a capacidade de colocar simultaneamente a sua atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Porque veja a diferença. Uma coisa é você falar assim, eu faço 3 coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, você pode pôr a panela no fogão para cozinhar, aí você vai lá, limpa o chão e depois tecla no telefone. Isso é uma coisa. Agora, a sua atenção plena, ela pode se dividir ao mesmo tempo e estar na panela, no telefone e limpando o chão? E tendo 100% consciência de que está fazendo essas 3 coisas. Atenção plena. Eu falei atenção plena, ou seja, presença pura, plena. Então, esse é um mito que a tradição milenar do budismo nega. Você não tem essa habilidade de dividir a sua atenção plena em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A simultaneidade da atenção não existe. A gente tem a sensação ilusória de que nós conseguimos fazer. Eu posso dirigir o carro, ouvir a música, conversar com alguém. Você pode fazer isso, de fato. Mas grande parte disso está mecanizado. Sim. O dirigir está mecanizado. Sim. Aí você nem percebe para onde você passou. Fala, cara, qual foi o caminho que eu fiz? Parei naquele sinal ali? Ou a música está tocando, você não está nem ouvindo. Aí você, essa música é legal. Aí quando você vai para a música, você perde uma coisa. Então, assim, o mito da multitarefa, que é um argumento muito utilitário, né? Sim. Se você pensar na dominação de massa, enfim, é um argumento muito, muito útil. Sim. Você tem que ser multitarefa. Quanto mais você fizer, mais lucro eu tenho. A leitura de um livro físico com um audiobook, que hoje é outra coisa que trouxe a tecnologia, está trazendo aí, tem porrada de aplicativo que você assina e você escuta. Um livro de 500 páginas, você escuta ele em 5 horas. E aí? Não, pois é. Aí eu vou na sua pergunta, que eu nem respondi ela ainda. Né? A pergunta... Olha aí, tá vendo? Você já tá pulando para lá. Ó, a pergunta de que se hoje há diferença na questão da atenção, na multitarefa, para, sei lá, 30 anos atrás, 50 anos atrás, né? Então, respondendo, na minha perspectiva, que eu comungo da perspectiva da tradição milenar do treinamento budista, nunca se pôde dividir a atenção simultaneamente com 2 ou mais coisas. Antigamente, nós tínhamos menos estímulos, nós tínhamos menos artífices, menos coisas para dividir a atenção. Então aí eu vou fazer o gancho com a sua fala do
livro digital com livro físico, por exemplo. Né? Eu cresci nos anos 80. Né? Pô, não parece. Achei que era 90. E aí, a gente lia livro físico. Não tinha celular, não tinha videogame, estava começando no Brasil, não tinha muita tela, tinha televisão e olha lá. Né? Com horários bem programados, da sessão da tarde, do filme da não sei o que e tal. Então a gente não tinha essa quantidade de informação para dividir a atenção. Então, se você ia ler um livro, você tinha aquele livro, não tinha Google para você parar e ficar, ao mesmo tempo, pesquisando outras coisas. Sim. Ou clicando em outras páginas. Não tinha isso. Então, a gente foi treinado de uma forma diferente. A gente foi educado de uma forma diferente. A gente ia ouvir música, aqui ó, eu tenho meus vinis aqui. Sim. Você botava a agulha e tinha que esperar o disco acabar. Ah, tudo bem, você podia mexer na agulha, mas, pô, era meio que trapaça. Sim. Então você tinha que ouvir o disco até o final e virar o lado B, e ouvir o lado B. Hoje você muda de faixa com muita facilidade. Então, o que eu percebo? Que o treinamento da atenção hoje está prejudicado. Nós temos uma geração menos atenta para muitas coisas. Essa geração é muito boa para fazer algumas coisas. Sim. Nós temos uma geração extremamente afiada para mexer com as telas. A minha filha tem 9 anos e eu vejo ela mexer no tablet, no Roblox, nos joguinhos que ela joga lá, e eu penso, poxa, olha só, tá vendo? Né? Possivelmente daqui a 20 anos ela vai ter uma habilidade maior que a minha. E aí? Aí volta na primeira pergunta. E vou emendar uma pergunta em cima da outra mesmo, porque aqui pra mim é evolução, velho. Uhum. Isso tem limite? Qual que vai ser o limite do ser humano? Porque hoje já tem a Alexa, já tem a Smart Light, que é a lâmpada que você já vincula na Alexa, que é uma assistente virtual, já tem esses aplicativos de música. E aí, velho? E aí? E aí que tudo isso é casca. Tudo isso é casca e verniz. Porque lá no fundo, a pessoa pode ter Alexa, pode ter isso, pode ter aquilo, pode ter lâmpada, nem sei o que é isso, tá falando, lâmpada de não sei o que é lá. Mas no fundo, o que ela está querendo? O que a pessoa quer? Ela quer conversar com alguém. Ela quer se relacionar com alguém. Ela quer sentir certas emoções, certos sentimentos nas suas relações com o mundo, nas suas realizações. Então, no fundo, lá no núcleo, somos o mesmo ser humano, com as questões que a ciência, muito evoluída, não chegou nem a tocar. Os problemas, vamos pegar assim, os problemas morais e éticos que nós temos hoje em 2021 são basicamente quase os mesmos, olhando a grosso modo, de 2000 anos atrás. Adultério, roubo, crime, mentira, os problemas éticos e morais. Né? Guerras. Então, se evolução científica fosse sinônimo de resolver problemas de transformação interna, nós já teríamos resolvido. A física quântica foi para um nível de conhecimento da matéria, né, do mundo material, muito longe. Foi para o ínfimo, descrevendo o mundo das subpartículas. Mas isso não foi capaz, não é suficiente para resolver os problemas básicos do ser humano, como ansiedade, medo, tristeza, angústia, sofrimento mental. E Buda falou disso há 2.600 anos atrás. Então, ou seja, nós temos uma ciência evoluída, sim, a razão cresceu, a razão evoluiu. Por causa disso, nós temos um mundo, um aparato de mundo diferente. A casca mudou, legal. Muitas mudanças bacanas. Sim. Você tem um avião hoje, né? Vai para a Ásia em 36 horas, está na Ásia, maravilha. Você vai aqui no Google e hotel, passagem, show de bola. Mas isso não é suficiente para alimentar a contraparte talvez mais importante do ser humano, que é a sua parte essencial,
basta ir no Instagram para você ver os posts lá, né? Sim. Sobre felicidade, sobre ansiedade, sobre lições de moral no Instagram, né? Então, assim... Eu faço essa pergunta porque quando eu paro pra pensar, e se eu aprofundar nisso, cara, é um pensamento assim, eu não fico caçando, não vou aprofundando, mas pra mim isso é uma coisa muito bizarra. Porque se hoje é assim, eu sou de 95. Uhum. Eu sei que não vai fazer a Você piadinha. nasceu em 95? Faz a piadinha, Gustavo. Faz a Quando você piadinha. nasceu em 95, eu estava ingressando no curso de física. Olha pra você ver. Achei que você ia fazer a piadinha falando que eu parecia mais velho, pô. Pô, nem lembrava disso, mas já que você lembrou, né, cara? Não. Mas, em 95, eu sinto que eu peguei a transição da tecnologia. Eu não tinha computador em casa, Uhum. saca? Hoje eu tenho. Trabalho com 2 computadores ao mesmo tempo. Uhum. Na minha infância não era assim. Uhum. Então, eu vi essa diferença e eu vejo essa diferença no relacionamento interpessoal. Igual a minha mãe, por exemplo, eu lembro que no início, né, do WhatsApp, eu tava lá mexendo no WhatsApp enquanto a gente tava jantando, ou ela queria falar alguma coisa, eu tava lá mexendo no celular. Aí eu entrando, trabalhando com marketing digital, aprofundei cada vez mais nisso, fiquei saturado. Hoje tem o termo do burnout, que o cérebro parece que frita, que você não aguenta mais. Hoje eu acho uma tremenda falta de educação e eu acho uma coisa assim, me incomoda demais eu estar trocando ideia com a pessoa e a pessoa tá com o celular. Eu tô olhando pra pessoa e o celular tá aqui, sabe? Eu tô olhando pra... Velho, isso é muito ruim. E eu sinto que isso tá desenvolvendo cada vez mais. Aí é a minha pergunta, e aí, qual que é o limite? Porque vai chegar um momento, e aí? Que as pessoas vão ser ilhas, é isso? É uma bolha. Cada um vai estar vivendo um mundo aqui com seu óculos de realidade virtual, que a realidade virtual hoje, dentro da tecnologia, está sendo uma coisa bizarra, que você não consegue distinguir entre se eu tirar o óculos e é a mesma coisa. Cara, e aí? No Netflix tem uma série, velho, fugiu o nome, mas que trata exatamente isso. O que vai acontecer com o ser humano com o desenvolvimento da tecnologia? Bom, vamos pensar o seguinte. Você já ouviu falar de Bauman? Sim. Pois é, Bauman foi um sociólogo contemporâneo nosso, né? Morreu tem, acho que 5 ou 6 anos atrás. E Bauman descreveu um fenômeno que é o da liquidez. Ele fala assim, nós tínhamos uma sociedade que era sólida, Sim. baseada em valores sólidos, referenciais fixos, né? E depois da era industrial, anos 60, anos 70, com a tecnologia e principalmente com o coroamento da internet, etc., esses referenciais sólidos se tornaram múltiplos e com essa multiplicidade veio então a liquidez. Então Bauman chama de mundo líquido, que basicamente seria assim, o mundo das relações sem referencial. Então, a forma pela qual você lida com a realidade e com as pessoas deixa de ser uma forma referenciada para ser uma forma de qualquer jeito. Então, o que você falou é uma forma líquida de lidar com o mundo. Sim. Estou com você, mas não estou com você. Estou aqui no telefone também. Né? E vou terminar um relacionamento, vou mandar uma mensagem para a pessoa. Antes, você tinha que encontrar, explicar os motivos, né? Pô, conversar. Hoje não, hoje é por mensagem. Okay? Então, isso hoje, é louco, velho. Isso é louco, isso é liquidez. Então, tudo muda muito rápido e sem referencial, sem construção. Tá? Esse é o mundo líquido de Bauman. Então, você vai ouvir música hoje, você compra o Spotify com milhares, milhões de músicas e pula de uma para outra sem nenhum compromisso. Aliás, a música que a indústria fonográfica põe para tocar é uma música sem construção. Antes você tinha bandas, e a banda tinha o primeiro álbum, o segundo álbum, o terceiro álbum, havia uma progressão, um trabalho construído, uma referência. E o trabalho, né? Isso. Hoje, o que se coloca para as pessoas ouvirem é uma música McDonald's, uma música que vai durar 6 meses. Sim. Do momento, Sim. né? E que inclusive faz parte de um roteiro. Exatamente. Ou de um roteiro de pegação na noite, ou de um roteiro... O que tá rolando com o mundo atual, né? Então essa é a liquidez. Tudo tem a sua efemeridade
proclamada, ok? E aí, há quem diga que o mundo líquido ainda vai se tornar gasoso. Ou seja, a solidez, que é um arranjo molecular um pouco mais organizado, né? Vem a entropia, começa a desorganizar isso no mundo líquido, no mundo das relações superficiais, efêmeras e sem referência, e isso, segundo algumas pessoas, tende ao mundo mais desorganizado ainda. Se isso for verdade, eu gostaria de acreditar que não, mas se isso for verdade, o que nós vamos assistir no futuro próximo, não está muito distante, Pois é. é uma sociedade dilacerada, é uma sociedade egoísta, hedonista. Hedonista ou hedonismo é aquela forma de lidar com o mundo de tal forma que eu só quero extrair meu prazer dele. Sim. Então nós teremos essa realidade muito próximo. Se isso continuar, se nenhum resgate for feito. Então, para tudo isso, está contribuindo tecnologia, aparatos sociais, formas de se relacionar, né? Novas. A própria pandemia, se você for olhar, ela também provocou um efeito, assim, sabe, de alienação. O que era para ser um momento de transformação, E no começo eu confesso que eu acho que até foi. sim, sim. O que era para ser isso também começou a cortar para o outro lado. Sim. Dividiu. Muitas pessoas estão acordando. Muitas pessoas estão transformando, de fato, estão revendo valores. Sim. Estão acordando para o mundo, né, que estava no mundo onírico, vivendo um mundo de sonho. Completamente no automático. Exato. Aí acorda para o real. Mas tem muita gente ainda que intensificou esse mundo de sonho, sabe? Essa coisa né? Enfim. E esse isolamento social, essa coisa de eu no meu mundo, né? Então, assim, nós estamos vivendo um momento de muita transformação. Muita transformação. Torço para que seja pro bom, né? E não chegue no modo gasoso, porque eu sinto de verdade. Eu não sei porquê, se eu peguei essa transição aí, mas eu consigo enxergar a diferença da forma que as coisas estão. Cada dia tem uma coisa diferente. Cada dia. Hoje eu sou a pessoa que não tô ali comendo, mexendo no celular. Uhum. E minha mãe ela tá no WhatsApp. Mãe, sai do WhatsApp, vem cá, vamos conversar. Uhum. Então é uma coisa que é bizarra, velho. Ela tem um desenvolvimento, a tecnologia, ela tem um desenvolvimento que eu vejo, eu curto, eu tenho a Alexa, é uma coisa, é muito bom. Me avisa a cada 5 minutos de beber água. Cada 5 minutos ela, Lucas, bebe água. Só que eu sinto que isso de forma no talo, no volume máximo, ela... Mas olha só que você trouxe esse relato. Lucas bebe água. Mas tá aí, deixa eu me corrigir nisso. Eu ganhei ela de presente e é algo que eu sempre senti que quando eu bebo uma quantidade por 2, 3 litros de água por dia, eu não bebi água mesmo. E quando eu comecei a beber, eu comecei a sentir uma diferença enorme. Até eu criar esse hábito, eu falei, será que isso funciona mesmo? Porque a ideia da água é a água tem que estar perto de mim e eu tenho que lembrar. Porque se eu não tô com a garrafa d'água perto, igual aqui, o meu copo eu já bebi a água toda. Se não tivesse, eu não ia beber e não ia fazer falta. Eu comecei a utilizar. Chegou um determinado momento que nem utilizo ela, não uso ela mais para isso. Uso para escutar música. É toda hora que eu quero escutar uma música, eu vou lá e peço, toca tal coisa. Ela toca no Spotify. Aí depois daquela música já vai para outra. Isso, de um modo bem desenvolvido, eu não sei onde que vai ter o limite. Porque eu acho que não tem. E aí? Não, mas olha só, sem julgamento, sim, sem julgar valores, sem bater o martelo e falar que é bom, é ruim, presta ou não presta. Tá? É só um olhar lúcido. Sim. Ok? Então tá, aí a Alexa me lembra de beber água de tanto em tanto em tempo. Quando eu delego isso, eu lembro de tomar água e é legal, porque eu tomo água. Sim. Mas eu perco algo. Sim. Eu perco a lembrança de mim mesmo.
Então, veja, entende? Sim. Traz um benefício, mas ao mesmo tempo tem um preço. Sim. Então, eu começo a experimentar um esquecimento de mim mesmo, porque é construído um aparato no mundo que vai tomando esse lugar lentamente. Eu lembro de alguém que me disse algo uma vez, há muitos anos atrás, muito legal, que era mais ou menos assim. Por que o homem que mora na cidade urbanoide, de shopping center, por que esse homem, esse ser humano, perdeu a conexão com a natureza, com o céu, né? Por quê? Por que será que um agricultor, uma pessoa que mora na roça, ela olha para o céu e já sabe, ó, vai chover, talvez em 2 dias, ela sente o cheiro da terra. Sim. Por que essa relação é mais concreta, é mais real para quem está ligado com a terra, né? E para quem não está ligado com a terra? Aí essa pessoa me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ela falou assim, cara, é porque quando o cara que mora no centro urbano, na cidade, olha para o tempo, ele não precisa do tempo, porque ele pode comprar a comida dele no supermercado. É só ele pagar a conta de água dele que a água chega para casa dele. Então ele não depende da natureza diretamente. Então ele tem a falsa sensação de que esse aparato traz para ele tudo o que ele precisa. Sim. O homem do campo, o cara que mora na terra, ele precisa da chuva. Sim. Ele precisa do solo, do tempo do solo. E aí ele olha para isso diferente. Entende? Então ele não tem, possivelmente, lá Copasa, não tem CEMIG, não tem companhia elétrica. Então ele vai ter que organizar a vida dele diferente. Então aí a gente tem o quê? A gente tem 2 formas diferentes de lidar com o mundo. Uma superficial, pouco aprofundada, rápida. Que a Alexa lembrando de beber água. Que a Alexa te lembra de beber água o tempo todo. E uma outra forma, onde a sua lembrança de si é necessária. Sim. O treinamento da sua presença é necessário. Então me parece que, sem falar que está certo ou está errado, sem julgamento, Sim. mas me parece essa questão. Sim. Né? E nós estamos caminhando sim para um mundo mais líquido, para um mundo cada vez mais automatizado, para um mundo cada vez mais superficializado. Sim, isso é fato. Agora, o legal, sabe o que é? É a subversão. É perceber que muitas pessoas estão olhando para isso, estão acordando. Muitas pessoas estão olhando para essa Matrix e estão assim, cara, pô, mas não é tão legal assim. Você acha que dentro da meditação está desenvolvendo cada vez mais hoje? Você acha que a pessoa está tendo a percepção que a meditação te ajuda? Não te ajuda no vou meditar para colher isso. Não isso. Uhum. Mas está criando-se uma comunidade para, vou me desenvolver por causa disso, entendendo o que é os possíveis benefícios da meditação. Eu acho que sim. Acho que muitas pessoas estão conhecendo a meditação porque os meios de comunicação, que hoje são muito mais fáceis, mais acessíveis, estão trazendo isso. Então hoje você tem acesso a vídeos, a aulas de meditação no seu computador. Você tem acesso hoje a artigos científicos sobre meditação, por exemplo. Então, primeiro aspecto, por que sim? Por que hoje as pessoas estão tendo mais acesso à meditação, estão meditando mais, estão conhecendo mais? Porque a informação hoje está mais acessível. Ok? Segundo aspecto, porque a ciência, na última década, se debruçou muito na meditação e vem pesquisando e vem mostrando, né, dentro do modelo científico, que para nós ocidentais é importante o reconhecimento da ciência, né? Embora dispensável, porque isso é milenar, mas a ciência reconheceu nas últimas décadas o poder da meditação. E isso é como se fosse um endosso, ela foi endossada, né? Então, o SUS, por exemplo, você sabia que desde 2017 o SUS incorporou como prática médica a meditação, a acupuntura? É mesmo? Você sabia disso? Não. Pois é. Então existe uma resolução, não sei qual o número, Sim. mas que inclui no rol de procedimentos do SUS práticas alternativas como meditação, Que legal. aromaterapia, Que legal. acupuntura.
Então, E isso é o básico, né? É só o começo, tem muito... Só o começo. Mas isso é resultado de quê? De reconhecimento científico. Sim. O SUS, o Sistema Único de Saúde, não ia fazer isso de graça. Sim. Então, a OMS, por sua vez, reconhece a meditação como uma ferramenta médica. Sim. Então, quando o cenário vai mudando, então as pessoas vão olhando para a meditação com mais clareza, Sim. com menos mistério de hippie, né? Com Sim. menos... Pô, mas isso é uma viagem de quê? De Hare Krishna? O que é meditação? Meditação é religião? O que é? Não é não. É patrimônio da humanidade. Né? Mas tem um terceiro fator ainda que eu não falei, porque eu falei de 2. Acesso à informação, Sim. reconhecimento científico, mas tem um terceiro aspecto, antes de responder a sua pergunta completa, de que por que as pessoas hoje praticam mais meditação. E sabe qual é? Porque hoje dói mais. As pessoas estão com mais dores emocionais hoje. Estamos vivendo a era da ansiedade, a era do estresse, Sim. do pornô, Sim. da angústia. Ok? Então, quanto mais se sofre, mais se busca soluções para o sofrimento, no caso mental. Sim. Então, as pessoas estão buscando, na base da dor, respostas e soluções para o seu sofrimento. Então, a pandemia mostrou isso. O número de pessoas que começou a praticar meditação, que buscou meditação, né? O nosso curso foi gravado, o curso de meditação do zero foi gravado, porque houve muita demanda de meditação. Sim. Então, 3 razões pelas quais eu não acredito, eu vejo, Sim. isso é um fato, de que as pessoas hoje estão tendo mais acesso e praticando mais a meditação. E que bom, passou de hora, né? Quando eu comecei não era assim não, viu? Quando eu comecei em 95, aliás, foi o ano que você nasceu, foi o ano que eu comecei a minha prática de meditação, em 95. Não era assim, era coisa de excêntrico, de místico, coisa de cara que viajava na maionese. Né? É mesmo? Ué. Aí no Brasil não se falava muito nisso, não. Estava começando a chegar. Mindfulness, essa moda, né, que virou na última década, chegou em 2012, sei lá, 2013. Super nova. Super novo. Sim. No Brasil, né? No Brasil. Mas ela foi criada nos Estados Unidos nos anos 70. O movimento Mindfulness, né? Mas enfim. Mas mesmo assim é novo. É novo. Mas vamos lá, a sua pergunta. O que é meditação? É religião? Não. É um patrimônio da humanidade. O que eu quero dizer com patrimônio da humanidade? É uma experiência que todo ser humano pode vir a ter. Algumas religiões usam a meditação como ferramenta de prática. Claro, a religião budista, hinduísta, especialmente as orientais, né, as religiões orientais, usam a meditação como uma ferramenta de prática. Né? Mas qualquer ser humano, independente da sua religião, pode praticar e experimentar esse estado que eu chamo de patrimônio da humanidade, porque é de acesso coletivo, gratuito. É justo, né? Muito justo o termo. Pois é. E aí todos podem experimentar esse estado, independente se você é espírita, cristão, budista, muçulmano. Aliás, recentemente, muitos religiosos de outras ordens religiosas que não o budismo, por exemplo, estão praticando meditação. Tem vários padres, por exemplo, cristãos que estão falando e praticando meditação. Sim. Existem certas ordens cristãs na Europa, por exemplo, que se dedicam à meditação. Os monges trapistas, por exemplo, são um exemplo disso. O que é um monge trapista? Cara, eu não sei muito bem não. Eu sei que é uma ordem dentro da ordem cristã. Ok. Então, lá na Europa, eu sei que tem essa secção da ordem cristã. Eu sei porque tem um cara, né, tem um monge trapista, o Thomas Merton, que já faleceu, mas o Thomas Merton, que escreveu vários livros, dentre eles O Zen e as Aves de Rapina, que é um livro formidável, mas o Thomas Merton se dedicou ao estudo do Zen budismo, à prática de meditação, e ele era um monge trapista.
Ele tem livros formidáveis, né? Então, a meditação não é um atributo só de algumas religiões, não é só para poucas pessoas, não. Para todo mundo. E o que é a meditação, além de ser um patrimônio? É uma prática, é uma experiência. A meditação é uma experiência na qual nós colocamos o nosso corpo em uma postura, a nossa mente acompanha essa postura, e dessa sincronia de mente e de corpo surge uma experiência mais completa, mais íntegra, mais equilibrada, uma relação mais lúcida com a realidade. Sim. Então a meditação é essa prática. Requer prática, claro, treinamento, né? E persistência, como qualquer prática. Sim. Né? Há pessoas que procuram, né, que querem meditar, mas aí faz uma sessão de meditação e achava que ia levitar, ou sei lá, Voar. ouvir duende azul, né? Recebeu o toque. Receber o toque, iluminar, ver luzes, né? Então tem gente que e aí faz uma meditação, ou faz um mês de meditação, ou faz um ano, e aí desiste, aí para de meditar. Só que ela não treinou o olhar dela para perceber esses que fazem um ano, né? Porque um ano já é suficiente para você ver transformações. Então, não treinou. Depende, eu entro nisso aí, porque no meu primeiro ano, eu sentia aquilo que eu não conseguia mensurar o que era, simplesmente era algo que eu falava, eu vou voltar todas as terças-feiras. Mas você às via? 7 horas. Eu via, mas eu não Sim. tinha percepção. Hoje eu tenho a percepção. Uhum. Eu consegui mensurar realmente, exatamente o que está acontecendo. Mas olha só que neura mensurar. Isso é acadêmico-científico. Mensurar o quê? A meditação, inclusive, é uma liberação. Ela promove uma liberação dessa ansiedade intelectual. Mas é a percepção disso. A percepção de você estar falando em cima de uma outra pessoa, a percepção de você estar falando alto, a percepção de você realmente estar A percepção, ok. com a atenção plena, cara, pra mim, em um ano, eu poderia até realmente ter, foi o início dessa percepção, só que hoje, pra mim, nos últimos 12 meses, que aí sim é 24 horas. Você está com mais clareza disso. Sim. Mas não tem que mensurar também, entende? O que eu estou falando Sim. é que existe uma ansiedade intelectual de querer entender a meditação racionalmente. Não. De querer antecipar a prática de meditação na cabeça. Sim. Do tipo, o que eu vou ganhar com isso? Não, mas aí não, se eu não. meditar um ano eu vou ficar assim? Não, não é isso. Não é Eu isso. sei, mas não existe isso. É. Não existe essa forma de lidar com a meditação que não seja pela prática construída. Sim. Então, é um processo que não é líquido, É. entende? A prática de meditação, ela não é um processo para amanhã. Não. Mas, ao mesmo tempo, isso é muito louco. Você sentou a primeira vez para meditar, você já está se transformando. Quer você veja isso, quer não veja. Embora seja uma prática, né, a ser construída com recorrência, com intencionalidade, Sim. né, com repetição, embora ela precise disso e de um tempo também de maturação, mas ao mesmo tempo você fez uma meditação, já está ali no processo de visão, de percepção, de Sim. crescimento. Foi isso que me fez voltar. Uhum, exatamente. E aí você não sabe o que é. Não. Você fala, pô, nesse Tanto é que mato você pode falar para as pessoas tem coelho. e não tem o que falar. Uhum. Não tem, você não fala nada. Você fala, vai lá, é muito bom, mas é bom por quê? Não tem o que falar. tem, Você pode falar as coisas que são visíveis, mas nunca basta. Uhum. É realmente uma coisa que tem que ser vivida. Essa é a grande, vamos dizer assim, esse é o grande desafio, né? Quando a gente ensina a meditação. É pegar a pessoa que está vivendo o mundo das ideias, ideal, está vivendo na nuvem do pensamento, na teoria, né, no conceito, Sim. pegar essa pessoa e falar, okay, olha, vamos praticar e dar uma chacoalhadinha para a pessoa sentir que entre a teoria que ela lê, que ela ouve e a prática,
Existe um abismo. Mas que é possível. E aí esse é o grande desafio, sabe? Ainda mais numa sociedade ocidental que enfatiza extremamente o conhecimento racional. Sim. É sedutor você saber, né? É bonito. Sim. Você saber, falar bem, ter palavras, conceitos elaborados, defender ponto de vista. Isso é sedutor. Sim. Todo mundo quer isso. Mas isso não dá felicidade. Isso não traz paz de espírito. Sim. Isso não traz. E eu te falo como alguém que já fez parte do mundo acadêmico científico. Eu trabalhei muitos anos com pesquisa. Então eu posso te falar assim, assinando às cegas, que conhecimento racional é importante organizar a cabeça, constrói um mundo diferente, resolve problemas, levou o homem na lua. Beleza. Mas tem a sua limitação de aplicação. Não vai trazer as respostas para as questões mais profundas do ser humano. Sim. Mais uma vez, se ciência fosse sinônimo de resolução de problemas humanos profundos, de ética, de moral, de espírito, de paz da mente, já teríamos alcançado isso. Paz mundial, né? E não é verdade, né? Então, assim, esse é o grande desafio, né, que a gente tem hoje, que é um mundo que está baseado em informações, em conceitos. Muitas pessoas leem livros de meditação e acham que já sabem. Pode saber um pouco, mas é saber ainda, não é fazer. Então, a gente tem esse desafio. E aí, eu já te falei sobre isso em outras ocasiões, né? É a diferença do real deal. O que é o real deal? Em inglês seria o negócio real ou a coisa em si real, né? Real deal é a pessoa que fez, que foi lá e realizou, né? Então, se você vai escalar o Everest, por exemplo, você pode ler sobre o Everest, é o pico mais alto do mundo, a altitude é tal, Tem que levar isso, fazer aquilo. A vila mais próxima é essa, são tantos meses para subir, tem que fazer adaptação de altitude. Você pode ler tudo isso e entender, tá? Mas você não foi lá e fez. Aí a sua mão não é calejada, a sua pele não está queimada de sol. Então você não é o real deal. Aí você fala muito bem sobre isso, como se soubesse e como se tivesse feito, mas não fez. Então você não sabe o que é o Everest. Agora, quando você chega lá e pega um Sherpa, né? Aqueles caras que carregam as mochilas, né? Do acampamento, as cargas, né? Ou um escalador, né? Expert. Quando você pega esses caras que são real deal, não precisa nem falar, né? Não. Você olha pro cara, você já reconhece. Olha pra pele, tá queimada. A mão tá calejada, o cara pega na corda diferente, olha pro céu diferente. O silêncio dele já fala que ele sabe lidar com a altitude, o ar rarefeito. Então é o real deal. Então é muito importante que as pessoas entendam isso. E quando forem procurar práticas de meditação, que elas procurem um professor real deal. E aí volta, porque hoje tem uma galera, não só dentro da meditação, mas de tudo, que são especialistas em todas as áreas, né? Que leram 3, 4, 5 livros, assistiram vídeos e se proclamam especialistas. Mas na meditação isso não acontece. Eu vou arriscar dizer assim para você, tá? Que tipo, se uma pessoa não praticou mais do que 5 anos de meditação, pensando baixo, rasteiro, ela não tem a menor condição de guiar outras pessoas. Estou falando de guiar. Tá, ela pode ensinar a meditação, chegar para o filho, para a irmã, para o amigo. É assim que medita e tal, né? Isso, legal. Isso qualquer um pode fazer e eu acho muito bacana fazer isso. Sim. Agora, um instrutor de meditação, um professor que cuida do aluno, aí já é diferente. Porque a prática de meditação também ela desencadeia processos psicológicos na pessoa. Sim. Então, quando você pega, por exemplo, um grupo de praticantes e vai para um retiro, imagina o que é ficar 2, 3, 4, 5 dias num lugar fazendo meditação, das 3 da manhã às 9 da noite, entendeu? Intensivamente. Você vai no seu limite psicológico. Sim. Então, se não tiver alguém ali olhando com um olho muito clínico, muito perspicaz, para entender quem é quem
qual é esse aluno, se esse aqui você pode pedir um pouco mais, se esse não. Se essa pessoa está com um momento crítico dela de ansiedade, entendeu? Se não tiver uma pessoa assim olhando para o grupo, eu acho perigoso. Então, assim, existem níveis de prática, óbvio. Nós estamos falando de um nível muito avançado, né? De bom retiro e tal. Mas é uma questão delicada que eu sempre gosto de falar sobre isso. Né? Legal, velho. Legal. Tô, mas de verdade, muito feliz em estar realizando esse projeto com você. Muito bom. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Primeiro áudio Zen. E vamos que vamos. Próxima semana tem o episódio 2 do áudio Zen. Toda quinta-feira. A gente grava. Isso Legal? aí. Tamo junto. Valeu, Lucas. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Valeu.